louvar o teu santíssimo nome. Ele convidar para que falasse com cada um de nós profundamente através desta palavra. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Quanto mais te conhecemos, mais a nossa vida muda. Quanto mais te conhecemos, mais os nossos corações mudam. Quanto mais te conhecemos, mais forte nos tornamos na fé. Mais honra te damos, mais glória te conferimos, mais honroso vivemos conforme a tua palavra. Por isso, Senhor, leva cativos agora nossas mentes e pensamentos, para que nesse momento nada roube a nossa atenção, senão a tua maravilhosa e bendita presença. Eu te louvo, Senhor, em nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar? Eu vou ler de novo Efésios 2, 8 a 9. Diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Eu queria que nós pudéssemos nessa noite entender esse fenômeno, ou então esse milagre que acontece, entendendo a salvação pela graça mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Por isso esse texto diz, Paulo fala de uma maneira enfática. Paulo diz: sois salvos. Paulo fala aqui para os Efésios, para a igreja de Éfeso. Ele escreve a carta afirmando para eles que eles foram salvos pela graça. Eles foram salvos pela graça mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. E ele salienta que essa fé não vem de vocês. Essa fé é dom de Deus, e nem tampouco de vossas obras. Por quê? Para que nenhum de vocês se glorie pelos seus feitos. A palavra salvação aqui, etimologicamente, ela tem a sua origem na palavra grega, sotéria, de onde vem a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A palavra sotéria vem do grego comum. Ela transmite a ideia de cura, transmite a ideia de resgate, transmite a ideia de redenção. Quando se usava a palavra sotéria, havia na mente das pessoas que havia alguém debilitado e que esse alguém necessitava de uma cura. Havia alguém prisioneiro. Esse alguém precisava de um resgate, de uma absolvição. Havia alguém perdido que precisava ser encontrado. Havia alguém doente que precisava de um remédio. Essa palavra sotéria transmite essa ideia de cura, de restauração, de redenção, de remédio, de resgate. Então Paulo usa essa palavra quando ele se endereça aos cristãos de Éfeso. Ele fala: vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram restaurados, vocês foram curados, resgatados, salvos. Paulo afirma aos cristãos que faziam parte daquela comunidade. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, no passado vocês eram doentes e o Senhor os curou. No passado vocês estavam perdidos e o Senhor os encontrou. No passado vocês eram filhos da desobediência. Vocês eram ofensores, vocês eram zombadores, transgressores da lei, mas o Senhor os perdoou. No passado, vocês eram prisioneiros, condenados, mas Ele vos resgatou, Ele vos redimiu. E como Ele fez isso?
pela graça. Ele os curou, Ele os restaurou, Ele os salvou, Ele os redimiu, Ele fez isso gratuitamente. Ele fez isso como um favor. Vocês não mereciam, mas Ele fez porque Ele quis fazer. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: vocês estavam doentes e vocês nada fizeram, mas Ele veio, os curou. Vocês estavam perdidos, vocês nada fizeram, mas Ele veio, Ele vos encontrou. Vocês estavam doentes, Ele vos curou. Vocês estavam presos e Ele veio, vos libertou. Ainda mais, vocês estavam presos. Por quê? Porque vocês mereciam ser presos. Vocês estavam presos por quê? Porque vocês eram condenados. Mas ainda assim, Ele veio, os resgatou. Você estava doente por quê? Porque vocês se envolveram com a doença. Vocês mereciam continuar doente, mas Ele veio, Ele os curou. Vocês estavam perdidos por causa da vossa desobediência, mas Ele foi, Ele vos encontrou. Paulo diz, Efésios, vocês foram salvos, curados, resgatados pela graça. Porque Ele quis. Não é em você nada que vos torne merecedor da cura, do resgate, da redenção, mas Ele fez graciosamente. E Paulo continua dizendo, olha, essa graça, ela se manifesta no pecador, ela se manifesta naquele que foi salvo, ela se manifesta mediante a fé. Essa salvação que vos foi outorgada, Paulo afirma que Deus evidenciou a sua salvação, o seu resgate, a sua redenção pela graça, mediante a fé na pessoa de Cristo. Isto quer dizer que Deus colocou no coração dos efésios a capacidade de crer na pessoa de Cristo Jesus, para que por meio dessa fé os efésios fossem salvos. É Deus que colocou. Por isso, logo Paulo declara, essa fé não vem de vocês, não provém de vocês. Paulo estava dizendo, a fé que levou os efésios a serem salvos pela graça, foi Deus que plantou. Foi Deus que colocou. Não foi algo que eles produziram. Não foi algo que veio deles. Não. Foi Deus que colocou sobre eles. Eles, essa fé não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, Efésios, embora hoje vocês estejam glorificando a Deus, no passado vocês eram incapazes de irem a Deus por si mesmos. Vocês eram incapazes de crer na pessoa de Deus. Por isso ele diz, não vem de você a fé. É dom, é presente. Deus os presenteou com a fé. Por isso ele diz, não vem de vocês, mas é dom de Deus. É Deus que confere ao pecador essa capacidade de repente, por meio do Espírito Santo, crer em Deus. E Ele não vem de vós. E Ele que coloca em um presente que o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, para que os pecadores creiam e sejam salvos. E Paulo enfatiza, não é obra, não é obra, não vem pelas obras. Ele não diz, Efésios, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, e pelas suas boas obras. Não, 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 não.
Não, vocês são salvos pela graça, somente pela graça. E essa graça, ela é evidenciada pela fé que o pecador passa a possuir. Então não tem como você ser salvo pela graça e não ser evidenciado em você essa fé na pessoa de Cristo. Diz, não é de obra, você não consegue produzir fé. Fé é divina, não é material. Você não consegue produzir, é dom, é presente, é algo que Deus confere aos homens. Ele termina a dizer, Deus faz isso para que nenhum de vocês se glorie, para que ninguém bata a mão no peito. Eu fiz o suficiente para estar lá, para que ninguém diga, como muitos dizem, eu fiz, por isso eu tenho. O mundo diz, faça por merecer, mas salvação não é assim. Não merecemos. Isso que Paulo fala aos Efésios. Vocês foram salvos assim, para que vocês nos tornem orgulhosos. Meus queridos, partindo desse princípio, você lembra-se de uma coisa, que nós somos uma igreja apostólica. Isto não porque nós temos aqui na nossa igreja um apóstolo, porque nós não temos vivo, né? Que cumpra os requisitos do apóstolo legítimo. Não. Nem tampouco porque nós acreditamos na sucessão apostólica. Nós não acreditamos. Para nós hoje é muito claro que nós não temos um apóstolo legítimo hoje na terra vivo. Então, os que se intitulam apóstolos, para nós é fake, é muamba, não é de verdade, é fake. Então, por que nós somos igreja apostólica? Nós somos uma igreja apostólica porque não seguimos os fundamentos dos apóstolos que estão escritos na Bíblia. Nós andamos conforme a doutrina dos apóstolos. Isso é a razão pelo qual nós não acreditamos nos novos apóstolos que estão surgindo hoje. Porque os apóstolos legítimos ainda estão aí. Quando eu preciso entender os fundamentos lançados da igreja pelo apóstolo Paulo, então eu posso abrir a carta aos Efésios. Eu posso abrir o livro de Gálatas, eu posso abrir o livro de Colossenses, os livros de Filipenses. São fundamentos lançados pelo apóstolo. Quando eu quero saber os fundamentos lançados pelo apóstolo Pedro, eu posso ver a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Quando eu ver o que Lucas diz, eu posso abrir Atos dos Apóstolos, eu posso abrir o livro de Lucas. Então nós temos apóstolos, as vozes inspiradas por Deus, que continuam falando até hoje, porque eles foram usados dessa maneira ímpar naquela época, para que eles lançassem fundamentos da igreja. E nós só precisamos repetir, só pastorear, não sermos apóstolos. Amém? Por isso, não somos igreja apostólica, porque não seguimos o que eles disseram. O que faz com que a mensagem de Paulo aos Efésios se torne uma mensagem enfática para nós. Então, Paulo está dizendo, se os Efésios foram salvos pela graça, mediante a fé, na pessoa de Cristo Jesus, se não somos a igreja, se não somos homens, todo homem também é salvo somente pela graça, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Porque é dessa forma que se adentra no meio cristão, é dessa forma que se torne filho de Deus. A salvação é pela graça, para todos nós, como para os Efésios, como para todos nós que estamos aqui pela graça de Deus. Foi pela graça que Ele nos atraiu até esse lugar. Não fomos salvos assim. Foi Ele que derramou sobre nós essa graça e manifestou em nossos corações a fé. Isso é o que chamamos a soteriologia, a doutrina da salvação. A igreja, nós
somos salvos pela graça. Amém? Mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. O que isso quer dizer, queridos? Quem éramos antes de sermos salvos? Éramos o quê? Perdidos. Pecadores. Amém? O que significa? Que todo pecador só pode ser salvo pela graça. Todo pecador só pode ser salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O que me leva a trazer à mente de vocês nessa noite, meus queridos, que não existe uma outra maneira que um pecador encontre o caminho da salvação. Não existe outro jeito, não existe outra maneira, não existe, somente pela graça. Não importa o grau que o pecador é, não importa o quão famoso que é o pecador, não importa o quão escandaloso seja o pecador, não importa se é um criminoso perigoso, não importa se é um estuprador, não importa se é um ladrão de bala, não importa se é um viciado, não importa. Todos os pecadores só podem ser salvos pela graça, mediante a fé. Nós precisamos entender, não existe caminhos diferentes para a salvação das pessoas. Alguns não são salvos diferentemente dos outros. Não há um povo, uma faixa de pessoas que são privilegiadas, cuja a sua maneira de ser salva é diferente, não tem. A mesma forma que é salvo um ladrão que rouba no sinal, da mesma forma que é salvo o pedófilo que estupra a criança. Todos são salvos pela graça. Pela graça. Como um mentiroso como eu fui salvo? Pela graça. Somente pela graça. Como um médico estuprador, como esse bandido que nós vimos nos vídeos pode ser salvo? Pela graça. Como aquele casal que mataram um Henry podem ser salvos? Pela graça. Como aquele namorado que matou a Eloá pode ser salvo? Pela graça. Como pode ser salvo alguém, um pedófilo que estupra crianças, que faz vídeo de criança, como? Pela graça. Como ser salvo um ladrão de álcool? Pela graça. Pela graça. O mais famoso pecador, o mais famoso estuprador, o mais famoso bandido é o mais simples pecador escondido. Ambos só podem ser salvos pela graça. Não é porque você tem menos pecado que pode ser salvo de maneira diferente. Ou porque você tem mais pecado pode ser salvo de maneira diferente. Todos os homens só podem ser salvos por uma via. Por via da graça, gratuitamente, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Como a criança desobediente pode ser salva? Pela graça. Uma esposa que desrespeita o marido, que xinga o marido, que trai o marido, como pode ser salvo? Pela graça. Como pode ser salvo um jumento marido que não sabe da sua esposa? Pela graça. Não tem outra maneira. Todos que vão a Cristo, ninguém vai pelas obras, ninguém vai pelas suas forças, ninguém vai pelo seu conhecimento, é pela graça. A Bíblia diz que Deus faz isso para que nenhum homem bata no peito e diga: eu sou o cara. Para mostrar que todos nós estamos debaixo da linha do pecado, para que nenhum homem andasse pelas ruas com o nariz empinado, porque eu sou salvo, porque eu sou muito perfeito. Não. Nenhum de nós pôde se aproximar de Cristo, senão porque Ele estendeu para nós um tapete da sua graça e diz: venha,
Eu falo isso brincando, cara, mas isso pra mim é a maior verdade que tem. Que o cara canta, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Isso pra mim é uma realidade. Nós mesmos não valemos nada. Mas ele diz, venha. A graça. Todos podemos chegar a ele pela graça. Todo tipo de pecadores que existem na face da terra e nesse mundo só podem ser salvos pela graça de Deus. E agora, essa graça de Deus, como eu disse, ela é manifestada mediante a fé. O que um pecador começa a nutrir é a desenvolver para com Cristo. Quando a graça de Deus começa a nos tocar, quando a graça de Deus visita qualquer pecador, a primeira coisa que essa graça faz, ela traz uma evidência. A graça produz no coração do homem pecador a fé. A fé é a primeira evidência da graça na vida de um pecador. A fé é uma força divina. Hebreus diz, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção dos fatos que nós esperamos. A fé é a primeira evidência que Deus planta no coração de todo pecador que Deus chama. A fé é uma força divina que nós não vemos, mas quando Ele adentra nossos corações por meio do Espírito Santo que veio habitar em nós, a fé começa a transbordar em nossos sentidos, e a fé começa a mudar a nossa visão, a nossa maneira de ver a vida. E a fé começa a nos fazer reconhecer quem é o Senhor. Nós somos salvos pela graça. Pela graça, Deus te tirou no caminho que te levou para o deserto, para a destruição. E a evidência que Ele te tirou desse caminho é que a partir daquele momento, o mesmo Espírito que te arrancou desse caminho, esse tu planta em você um rastreador, planta em você uma fé que evidencia de fato que você foi tirado desse caminho. E essa fé faz você reconhecer que foi Deus que me tirou, que foi Ele que me tirou desse caminho. A primeira evidência no teu coração, quando você creu em Deus, quando você se aproximou de Deus, foi que dia que os seus olhos se abriram, você percebeu, meu Deus do céu, Ele é Deus. Você reconheceu a divindade dEle. E logo em seguida, a fé produz no pecador arrependimento. Reconhecer que merece destruição, que nada merece, que não vale nada. E a fé desperta a vontade ao pecador de querer fazer parte do reino do céu. E sabe o que a fé também faz? Constrói no pecador um alicerce e revela ao pecador as coisas futuras, que faz com que o pecador deseje caminhar com Ele. Ficaria um pouco vago isso. Por isso eu escolhi o texto de Lucas capítulo 23, do ladrão na cruz, para que eu pudesse ilustrar para vocês claramente o que é a salvação pela graça mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá agora no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Olha o que diz. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora tem uma outra verso que não precisa abrir não. Tem outra no livro de Mateus 27, 38 a 40, conta a mesma história resumidamente. Obrigado. Ele fala assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, os que iam passando, blasfemando dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. Aqui podemos ver que os 2 ladrões zombavam de Jesus. Os 2. E foram crucificados com ele os 2 ladrões, à sua direita e à sua esquerda. Os que iam passando blasfemo. Quer dizer, os 2 ladrões, quando foram crucificados com Jesus, eles estavam blasfemando de Jesus, zombando. Queridos, quem vocês acham que esses ladrões representam? Nós somos esses ladrões na cruz. Esses ladrões apontam para o estado pecaminoso dos homens. Assim são os homens pecadores que não têm Deus. São homens condenados. São homens à beira da morte. São homens perto do abismo. São homens que estão indo para a morte e não tem volta. Já ensinei para vocês, a cruz não negociava com ninguém. A cruz só apontava para a morte. Nenhuma pessoa crucificada foi tirada da cruz para voltar a viver na sociedade. Então assim é o estado do pecador. Eles estão crucificados, eles estão condenados, eles estão prestes a morrer. Assim é o estado de todo pecador. Por isso esses 2 ladrões nos representam. Representa todos os pecadores desse mundo. Assim são. Como estavam os ladrões? Pregados. Não podiam tirar as mãos da cruz. Não podiam tirar os pés. O estado de um pecador é de alguém que nada pode fazer por si mesmo. Assim estavam os ladrões na cruz. Nada podiam fazer por si mesmo. Eles estavam amarrados, eles estavam presos. A única coisa que podiam fazer é esperar a morte os alcançarem. É assim o estado de todos os pecadores. Eles estão à beira da morte. Eles não percebem. Eles estão cegos. Eles estão condenados. Eles estão prestes a cair num abismo. Eles estão com mãos atadas. Como vai descer na cruz? Como pode mudar a sua vida com as mãos atadas, com os pés presos? Assim está o estado dos pecadores, meus queridos. E o que acontece? Os 2 estavam presos. Os 2 estavam tendo acesso. Oh, Jesus. Os 2 pecadores estavam diante do maior acontecimento da história. Que não é, como diz Billy Graham, o homem saindo da terra indo para Marte, mas o Deus que se fez carne veio à terra. Os 2 ladrões eles tinham acesso ao autor da vida, o mesmo daquele que quando Pedro viu, Pedro largou tudo para segui-lo. Eles estavam tendo acesso ao autor da vida, aquele cujo João Batista diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele mesmo cujo a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Aquele cujo lhe perguntaram: cadê Jesus? Ele diz: eu sou Jesus. Os guardas caíram como se fossem mortos.
Aquele que a Bíblia diz que depois de 4 dias, ele diz: Lázaro, saia para fora. Aquele cuja Bíblia diz que quando ele chegou no casamento, ele diz: Maria, o que tem eu contigo? Ele diz: tá bom, vamos lá pegar jarros, prova o vinho. Ele transforma a água em vinho. Aquele cuja Bíblia diz que uma mulher totalmente desfeita, largada com fluxo de sangue, a mulher toca, ele diz: quem me tocou? Ele para a doença. Aquele que perdoa a mulher que está prestes a ser apedrejada. Aquele que virou Jerusalém de cabeça para baixo. Esses pecadores tinham acesso a ele. Sabe o que eles fizeram? Zombaram. Não, o que se faz hoje? Não estou contando piada sobre Jesus? Não estou contando vestido Jesus de gay? Não estou fazendo isso. Estão zombando do autor da vida. Eles têm acesso, queridos. Eles não tinham acesso ao Novo Testamento, não. Eles só tinham acesso aqui aos pergaminhos. Nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso aos profetas. Nós temos acesso à história. Eles estão nos zombando. Eu estou contando piada com o nome de Cristo. Estou brincando com Cristo. Exatamente o pior do que esses 2 pecadores. Nós temos acesso a milhares de informações. Nós temos a Bíblia traduzida em inúmeras línguas desse mundo, até em dialetos traduzidos. O que os homens estão fazendo? Estão zombando de Deus. Se tu és o Cristo, desça da cruz. Salva a ti mesmo. Esses são os pecadores. São cegos. Não veem. Não enxergam. Eles acham que está tudo bem. Mas eu mostro para você o seu estado. Estão amarrados, estão presos na cruz. O próximo passo é fundo, é a morte. Mas eles não enxergam. Eles estão cegos. Para eles a vida ela é o que é. Trabalha, ganha dinheiro, viaja, é isso, mas não consegue enxergar o seu estado espiritual, que eles estão presos, estão amarrados. Um passo disso é a morte. Assim é o seu estado. E quando tem acesso à palavra da vida, eles zombam. Eles zombam. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam zombando. Enquanto tiveram a chance de ter acesso ao autor da vida. Quando as pessoas não têm Cristo Jesus, a sua visão é embaçada. Elas não conseguem enxergar nada de Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras por aqueles que são carnais. Não entendem, porque só pensam nas coisas desse mundo. Mas olha o que é interessante. Os 2 zombavam. Só que eles ficaram algumas horas com Cristo. Até que ele entrega o seu espírito. Ficaram algumas horas. É nessas horas, o que me leva a conjecturar é que nessas horas que passaram zombando dele, vendo tudo o que estava acontecendo, testemunhando os acontecimentos ao redor, o rei, o autor da vida, em silêncio, como Isaías diz, que era como uma ovelha sendo levada ao matadouro, quieto, com a boca calada. Enquanto eles falavam, enquanto rasgavam suas roupas, que brincavam, lançavam sorte com suas roupas, enquanto zombava dele que descesse da cruz, enquanto dizia: tu salvaste a outros, não consegue salvar a ti mesmo, enquanto contava piada sobre a pessoa dele, ele estava em silêncio. E nesse silêncio, creio eu, que o autor da vida estava exalando a sua graça e o seu poder ao mundo ao teu redor. Porque alguns instantes depois, eu acredito profundamente que a graça de Deus se manifestou em um dos malfeitores.
Por quê? Porque os 12 estavam zombando. O que aconteceu agora? Que no Lucas, quando um dos pecadores voltou a zombar de Cristo, quando ele disse: se tu és o filho de Deus, por que não se não desce da cruz e salva a gente também? O que o outro disse? O outro disse: tu nem temes a Deus? Mas espera aí, os dois não estavam zombando? Os dois não estavam zombando de Deus? E como então o outro de repente muda de ideia e questiona: espera aí, você está zombando dele? Você, nem de Deus você tem medo, temor? Nem Deus você reverencia? Nem Deus você respeita? Mas o que fez ele mudar? Se diz aqui que os dois zombavam no início. Por que este mudou? Os próximos textos me mostram o que fez ele mudar. Eu consegui perceber o que fez ele mudar. Nós vimos como a graça de Deus se manifesta no pecador. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. A fé faz o pecador reconhecer que Cristo não é um homem comum, é Deus. Eles estavam zombando até a hora que o Espírito Santo, até a hora que a graça de Deus começou a se manifestar, até a hora que o Espírito poderoso de Deus se manifestou na vida de um dos pecadores e abriu seus olhos, a ponto que o homem trocou a sua zombaria para uma pergunta que revela que esse homem tinha tido seu conhecimento aberto. Esse homem tinha visto que Cristo não era mais um homem comum, ele era Deus. Olha a sua pergunta. Olha a sua pergunta. Olha o que ele disse. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Como ele soube que ele era Deus? O que fez ele reconhecer que Cristo, de quem ele zombava, agora era Deus? Sabe o que é isso? A manifestação da graça. Quando ela se manifesta, ela é evidenciada pela fé na pessoa de Cristo. Aquele ladrão foi visitado pela manifestação da graça que introduziu nele a fé, que o fez abrir os olhos e ver que Cristo não era um homem comum, mas que era Deus. Nós podemos ver essa mesma evidência. Vocês lembram do Pedro? Cristo perguntou: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? O povo diz que tu és Elias, o João Batista. Não, um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. Ele disse: tudo bem, mas e vós? E vós? Quem dizes que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus disse? Oh, feliz és tu, Simão Barjonas, porque aquilo que falaste não te foi revelado nem pelo sangue, nem pela carne, mas é pelo meu Pai. Meus irmãos, a única pessoa capaz de revelar ao pecador que Cristo é Deus é o Pai. Então, sem dúvida alguma, se aquele ladrão passou da zombaria
para dizer que Cristo era Deus, porque Deus o havia revelado. Deus o havia visitado. Aquele ladrão foi visitado por Deus a ponto de trocar a zoação, a zombadeira pela revelação de que Cristo era o Filho de Deus. A fé nos faz reconhecer que Cristo é verdadeiramente Deus e Filho de Deus. Esse é o ponto inicial da fé. Crer na pessoa de Cristo Jesus. Isso fez com que o ladrão na cruz mudasse completamente a sua fala. Ele se direcionou ao seu companheiro. Ele disse: tu não temes a Deus? Quer dizer, você não sabe que Ele é Deus? Esse homem teve seus olhos abertos. É assim que acontece quando nós passamos a conhecer a Cristo Jesus. Vocês conseguem lembrar quando você foi atraído por Cristo? Você consegue lembrar como era diferente a sua maneira de enxergar a vida comparado à maneira de enxergar a vida dos seus irmãos ou amigos do mundo? O que aconteceu com você? Por que a sua maneira de ver a vida mudou tanto? Você foi visitado. Houve manifestação. Você passou a crer. Deus abriu seus olhos. E sabe a segunda coisa que aconteceu com o ladrão na cruz? Ele disse: tu não temes. Ele reconhece que Cristo era Deus. A segunda coisa, ele se arrepende. Ele diz: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós somos bandidos, nós somos ladrões. Nós merecemos o castigo. Nós merecemos a condenação. Mas ele não. Ele não merece. Ele é santo. Ele é puro. Ele é poderoso. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, quando nós somos visitados por Deus, além de reconhecer que Ele é Deus, nós reconhecemos a nossa miserabilidade. A gente consegue enxergar quão mal não somos comparado à santidade de Deus. Quando o pecador olhou para o seu amigo e disse: tu não temes a Deus, não somos maus, não somos piores. Ele não poderia vir estar entre nós, porque Ele é santo, Ele é puro. Vocês lembram quando Pedro, ele passa tempo sem pescar nada? Jesus vem, lança a rede ali à direita. Ele lança, o barco quase vai a pique, porque era muito cheio de peixe. Pedro olha e diz: esse de fato é um homem de Deus. Ele vai, solta do barco, ele se ajoelha, ele declara: apartai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Quando ele teve a ciência de quem era Cristo, ele automaticamente entendeu: meu Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é impecável, Ele é transformador. Eu sou um lixo. Ele disse: não se aproxima de mim, afasta-te de mim, porque eu sou mau. É o que a graça faz conosco. Ele nos traz a fé que nos faz enxergar que Ele é Deus e que nós somos pecadores e malvados. Abre os nossos olhos. Isaías 6. Quando Isaías tem a revelação do Senhor assentado no alto trono, o que ele exclama? Ai de mim! Ai de mim! Porque os meus lábios são impuros. Habito no meio de pessoas impuras. Quando nos deparamos com a pessoa de Cristo, com a sua deidade, com a sua santidade, com a sua perfeição, além de reconhecermos que Ele é Deus, os nossos olhos se abrem a tal ponto de reconhecer nossa miserabilidade, o quão pecador que nós somos, e isso nos conduz ao arrependimento. Nenhum pecador poderá se arrepender
se reconhecer que primeiro é um pecador. Sabe? A metanoia, a mudança de mente, a mudança de sinapse, a mudança de direção, isso acontece porque eu entendo que eu sou um pecador. O ladrão na cruz, ele não merece. Ele declara, ele é santo. Nós merecemos, porque nós somos pecadores. Mas ele não. Ele é justo. Ele é puro. Ele é Deus. Ele não merece estar aqui. Mas ele está aqui. E mesmo assim você nem sequer o temes. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Os 12 tinham acesso a Cristo. Os 12 viram os testemunhos. Só um teve os seus olhos abertos. Meus amados, sentaremos nos mesmos grupos, viu? Ouviremos as mesmas pregações, pegaremos os mesmos táxis, cantaremos os mesmos louvores, mas ainda assim alguns terão seus olhos abertos a ponto de ver a Cristo Jesus, outros terão seus olhos fechados e nunca verão quem Ele é. Um viu, outro não viu. Os dois viram os mesmos testemunhos, mas um teve os seus olhos abertos, o outro não. Um se arrependeu, o outro não. Sabe o que mais a fé produz na gente depois do arrependimento? Desejo pela salvação. Porque quando eu entendo, só preciso de um Salvador, quando eu sei que eu estou preso, alguém precisa me libertar. Só preciso ser absolvido porque eu sei que sou condenado. Só preciso ser curado porque eu sei que estou doente. Ele diz, eu não vim para os que estão curados, eu vim para os doentes. E todos nós somos doentes. Quando nós sabemos que não somos doentes, começa o meu clamor. Me cure. Quando a mulher do fluxo de sangue soube que estava passando o Messias e era doente, o que ela fez? Ela saiu pela multidão, não olhou para ninguém, só queria saber de Cristo. Porque eu sou doente, eu quero a cura. Quando sabemos que não somos pecadores, pelo que nós clamamos? Pela salvação. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Queridos, tem uma oração que muitos lamentarão de nunca ter feito na terra, é essa oração. Senhor, lembra-te de mim. O que Deus poderia lembrar do ladrão? Diz para mim. O que? Valdir, o que ele podia lembrar do ladrão? O que o ladrão fez? Roubou. Pelo que podia lembrar dele? Havia alguma razão dele lembrar de um pecador malfeitor, porque para morrer na cruz não era qualquer bandido, eram os piores. O que Cristo poderia lembrar desse homem? Oh meu Deus, o que o Espírito Santo faz com a gente? Mas o homem disse, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Sabe por quê? Ele está dizendo, eu estou arrependido da minha vida. Eu estou percebendo aqui que eu sou muito mal. Ele estava gritando, tenha misericórdia de mim. Me perdoe, porque não sei, só agora que eu vi, só agora que os meus olhos se abriram. Lembra-te de mim. Querido, esse texto me emocionou tanto hoje, eu estava lendo, eu chorei tanto. Porque como Deus pode fazer essas coisas? Depois de tanto tempo de silêncio, o homem fala, lembra-te de mim. Quando? O que o Espírito Santo faz com a gente? Querido, eu me recuso a acreditar que nós, qualquer um que foi salvo, não tenha recebido do Espírito Santo a revelação das coisas futuras.
Ele diz, lembra-te de mim. Mas quando? Olha só a Bíblia. Olha só a Bíblia. Ele diz, lembra-te de mim. Mas quando? Hã? Quando? Quando entrares no reino. Outra vez ele diz o quê? Esse foi quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como o ladrão sabia da volta de Jesus? Como? Como o ladrão aprendeu escatologia? Como o ladrão aprendeu as coisas da... Tem que ser bom. Eu fiquei louco com Jesus hoje. Eu fiquei louco. Como o ladrão soube que Jesus haveria de voltar com seu reino? Como ele soube? Pela graça. O Espírito Santo, ele fala conosco. Meu Deus, quem ensinou o ladrão sobre a volta de Jesus com seu reino? Quem ensinou ao ladrão que Cristo era um rei dos reis? Que quando ele voltar, ele julgará. Eles lembram de mim quando vier no teu reino, quando eu vier assentado como o rei. Hoje você não é o rei, mas quando voltar no seu reino, lembra-te de mim. Eita, Jesus. Sabe como ele soube? João capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Presta atenção. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo ensina o ladrão na cruz, o intensivão na cruz. O intensivão na cruz. E o ladrão soube que ele voltará. E quando voltar, ele julgará o mundo. Quando estiver julgando o mundo, lembra de mim, porque eu reconheço que tu és o Deus, que eu sou um pecador. Lembra de mim no teu reino. Agora, sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta? A Bíblia diz que Jesus só olhou para ele o seguinte: hoje, tu estarás comigo aonde? No paraíso. Querido, diz para mim. Esse ladrão batizou com as águas? Sim ou não? Fez escola bíblica? Não. Deu dízimo? Desceu da cruz? Estarás comigo no paraíso. Eu tento imaginar, gente, na minha cabeça. Salmo 22 diz, 24. Mais para frente. Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a entrada triunfal de Cristo no céu, repleto de glória, de poder, de autoridade. Ele venceu, ele derrotou a morte, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Há cântico por ele. Ele entra. Todo mundo. Ele mereceu sentar no trono. Ele venceu a morte. Dudu, quem entra comigo? O ladrão. O que ele fez? Nada. É assustador. O que o ladrão fez? Nada. Nada. Que mérito podemos dar ao ladrão? O que ele fez? Quanto do dízimo ele deu?
Quantas obras ele fez? Quantos cultos frequentou? Quanto batismo espiritual? Quanto a língua ele falou? O que ele fez? Nada. Naquele instante, só foi visitado pelo Espírito Santo. Ele disse: lembra-te de mim. Meus amigos, não há fórmula não. É só quando ele nos visita. Podemos frequentar culto, ouvir louvor, se ele não nos visitar com a tua graça, nunca os nossos olhos vão se abrir para reconhecer que ele é Deus, para que ele se lembre de nós. Eu tento imaginar Davi lá sentado e o ladrão entrando, ele está dizendo: eu batalhei com o cachorro, eu lutei, eu fugi para a cabana, e esse aqui, fazendo o que aqui? Nada. Por quê? Você lembra da parábola? Vieram de manhã, você não negociou, vai trabalhar para mim? Vou te dar tal salário. Chegou outro 10 da manhã, vai trabalhar para mim? Vou te dar tal salário. Chegou 4 da tarde, vai trabalhar para mim? Vou te dar tal salário. Chegou outro quase no final da noite, vai trabalhar para mim? Vou te dar o mesmo salário. Na hora de pagar, outro que ensinou: Senhor, mas eu vi cedo, eu trabalhei muito, esse que chegou, não trabalhou nem uma hora. Ele disse: morri mesmo. Eu negociei, eu propus e eu decidi. Todos pela graça. Você que trabalhou a vida toda, sabe o Estevão que morreu apedrejado? Foi salvo da mesma forma pela graça. Igual o bandido que a vida toda matou, roubou, mas naquela cruz ele foi visitado. E naquela cruz ele diz: lembra-te de mim. É loucura. Irmão, eu chorei tanto hoje. Chorei de alegria de saber como o nosso Deus é multiforme. Como Ele pode fazer. Esse texto está aqui para nos lembrar que Deus pode fazer, pode salvar muitos à beira da morte. Sabemos que muitas pessoas vão buscar a Deus à beira da morte por desespero. Mas sabe, essas pessoas não vão encontrar, só vão encontrar aqueles que foram visitados pela graça verdadeira. Porque sabemos que muito, na hora que o avião está caindo, clama por Deus. Na hora que o pitbull pula a cerca, clama por Deus. Mas após que o pitbull é pego, a pessoa volta a fazer o que fazia. Depois que o avião estabiliza, volta a vida que vazia. Então nós sabemos que essas pessoas nunca foram visitadas, só sofreram um desespero e correram para Ele. Mas aqueles que foram visitados, queridos, entraram na glória, tanto quanto nós que damos dízimo, que trabalhamos, que lutamos, evangelizamos, passamos tempo no sol, na chuva, todos pela graça, todos. Isso é a beleza de ser rei e ser soberano. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Isso não vem de você, isso não vem de mim, mas isso vem de Deus. Eu quero encerrar essa ministração lembrando, infelizmente, o pior destino que foi o outro pecador. Esse outro pecador não foi com Cristo para o paraíso. Onde foi? Nós não tocamos nesse assunto porque parece doloroso, mas é a verdade. Aliás, também eu queria salientar que o ladrão, antes de receber a mensagem de que estará com Cristo no céu, antes ele recebeu uma mensagem difícil, que ele tinha que morrer para isso. Para estar no céu só tem um único caminho, a morte. Quando ele diz: tu estará comigo hoje no paraíso, então é o seguinte: você vai morrer aqui, mas depois estarás comigo. Como eu sempre falo, a vida que Cristo te oferece e nos oferece, a eterna, só vem depois da cruz. Primeiro é a morte, depois a vida. O crente primeiro perde para depois ganhar. Nós vivemos morrendo todos os dias,
matando a nós mesmos e vivendo para Cristo, negando a nós mesmos e nos deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus. Parte difícil de se falar é o que acontece com o outro ladrão. Não gostamos de falar, mas é uma realidade. E precisamos falar sobre isso. Ele continuou cego. Ele não teve seus olhos abertos. Ele morreu na cruz também. Ele não foi para o céu. Por quê? Porque ele não viu que Cristo era o Messias. Porque ele não se arrependeu. Porque ele não creu. É o único destino para essas pessoas, não importa o que eles vivam aqui na terra. Aqui eu quero um pouco alargar essas opções. Pode não estar. Bom, como eu disse, pecador na cruz era o estado dos pecadores, espiritualmente. Mas fisicamente, estão viajando, estão vivendo os seus sonhos, estão trabalhando, estão investindo, eles estão felizes com a sua vida carnal. Graças a Deus que conquistaram, muitos conquistaram, outros também não. Outros também passaram muitas lutas financeiras, dificuldades e tudo mais. Mas o estado de todo aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Deus, esse estado de prisão é um passo da morte. Se essas pessoas não tiverem seus olhos abertos, infelizmente, o único lugar que lhes aguarda é a eternidade longe de Deus. Isso foi o destino do outro blasfemador, do outro zombador, que não teve os seus olhos abertos. Por isso é a necessidade de estarmos aqui e anunciar a palavra de Deus. Porque Paulo diz, como verão a Cristo, se não pregamos? E por meio da pregação, que muitas vezes as ovelhas perdidas ouvem a voz de Deus e voltam para casa. Essa é a razão pela qual nunca devemos desistir de mandar mensagem, de convidar as pessoas. Embora muitas vezes vão dizer que vem, mas não tem problema. Elas não estão nos rejeitando. Você tem que saber disso. Não estão negando a ti ou não querendo estar com você. Há uma resistência. Simplesmente é o caminho que lhes aproximará de Cristo. Então há de fato uma luta espiritual que não quer que os seus olhos se abram. Então nunca desistam de chamar as pessoas, nunca desista de orar por elas, nunca desista de crer que Deus pode tocar. A nossa parte não é desistir, a nossa parte é sempre anunciar, porque é de Deus o poder de se manifestar com a sua graça, introduzir a fé e levantar essas pessoas para que possam servir. E Deus pode nos dar a graça de ver muitas pessoas que estavam distante dele, sendo salvos. Talvez não como o ladrão da cruz, que foi salvo, que foi perdoado, mas o perdão de Deus não permitiu que ele saísse da cruz. Ele foi perdoado e foi morto. Nós podemos ver a graça de Deus com muitas pessoas que saíram desse estado e estarão conosco. Nós veremos a graça de Deus operando em suas vidas. Nós veremos essas pessoas tendo fé na pessoa de Cristo Jesus. Nós veremos essas pessoas dando seus dízimos, oferta, participando na obra de Deus. Porque Deus nos concedeu o tempo. Eu acredito que esse ladrão na cruz só não foi batizado, não fez parte de uma igreja, não deu seu dízimo, não participou, não contribuiu ao avanço da igreja, porque ele já estava condenado à cruz. Não podia descer dela. Mas se pudesse, eu não tenho dúvida que aquele que já foi mudado aqui dentro, qual problema teria de entrar na água do batismo? Nenhum. Amém? Então, que a gente lembre disso, que a salvação não é uma obra nossa. Se estamos aqui é pela graça. Então, baixemos a bola. Nós somos todos iguais. É Deus que faz por nós. Amém? E que sempre lembremos que é Deus que faz. Então, não tenhamos medo de convidar ou de sermos rejeitados. Se alguém te rejeitar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A nossa parte é sempre buscar. Porque no dia que Deus transforma essa pessoa, seremos como quem sonha. De tanta alegria que vai encher os nossos corações. Porque nós veremos a graça de Deus se manifestando e operando grandes coisas entre nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar em Senhor.